Oi, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje o nosso experimento se chama Como encher um balão sem assoprar. E para esse experimento vocês vão precisar dos seguintes materiais. Vocês vão precisar de uma garrafa, de preferência uma garrafa de plástico, mas o ideal é que ela seja durinha, não seja uma muito mole. Vamos precisar também de 2 balões de aniversário. Além disso, vocês vão precisar de 2 recipientes, tá? Além deles, uma colher pequena, fermento biológico, tá? O fermento biológico é aquele utilizado para fazer pão caseiro. Ele pode vir em pozinho, como esse, dentro de uma embalagem, ou em tabletes. Tá? Em qualquer padaria vocês conseguem encontrar, ou supermercado. E açúcar. Além desses materiais, vocês vão precisar também de água gelada, cubos de gelo para manter a água bem gelada, e água quente. Como a gente vai utilizar água quente, esse experimento vocês só podem fazer junto com um adulto, então um responsável para ajudá-los a fazer. Tudo bem? Combinados? Fiquem atentos então aí ao nosso experimento de hoje. Bom, turminha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é pegar a garrafa, ok? Eu vou utilizar uma garrafa de vidro, mas o ideal é que vocês utilizem uma de plástico, tá? Pode ser um plástico mais resistente. Vocês peguem a bexiga, o balão, na verdade, né? E vocês vão acoplar o balão à boca da garrafa, tá? Às vezes isso é um pouquinho difícil, rasga um pouco a bexiga, o balão, mas não tem problema, ó. É isso aqui que vocês têm que fazer. Tem que ficar bem preso, dessa maneira. Olha, pessoal, então essa daqui é um pouquinho maior, essa bexiga que eu peguei agora, ok? E vocês conseguem fazer direitinho, ó. Então ela tem que ficar assim, ó, acopladinha, tá bom? Certo? Essa é a primeira etapa do experimento. Olha, pessoal, então, nos 2 recipientes agora, em um deles eu coloquei cubos de gelo para a água ficar bem gelada, no outro água quente. De novo, reforço para vocês, a água não precisa ser muito quente, mas mesmo assim, essa etapa eu quero que vocês só façam com a ajuda do adulto, ok? E aí o que vocês vão fazer? Vão pegar essa garrafa, que está vazia, entre aspas, né, porque ela está cheia de ar, e vão colocar o fundo dela em contato com a água quente, ok? E aguardar uns minutinhos. Notaram o que foi acontecendo? Né? Então, a garrafa, né, continua tendo o seu líquido, o seu, né, o ar lá dentro, mas ela vai expandindo. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê que isso está acontecendo. Agora, eu vou pegar, tirar essa garrafa aqui da água quente e vou colocar na água fria. Olha só o que vai acontecer rapidamente. Vou fazer mais uma vez, transferir da água gelada para água quente para vocês verem como acontece novamente. Enquanto vocês veem o resultado, eu quero que vocês percebam uma coisa. Nada foi colocado dentro da garrafa. É só o ar que estava inicialmente lá. Tá vendo? Então, toda vez que eu coloco a garrafa na água quente, a bexiga vai encher sozinha. E quando eu coloco na água gelada, ela vai voltar a murchar, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a segunda etapa.
do experimento. Para essa etapa vocês vão usar a mesma garrafa, só que vocês vão colocar nela um pouquinho de água, meio copo, não precisa nem ser isso, pode ser menos. Uma quantidade pequena de água, como vocês estão vendo aqui, ok? Além disso, vocês vão colocar 1 ou 2 colheres pequenas de açúcar, tá? Então vocês acrescentem o açúcar também. Agite para misturar. E depois vocês vão colocar o fermento, tá? Que é o fermento biológico. O que é o fermento biológico? Na verdade, o fermento é um tipo de fungo, mas ele é importante, a gente chama também de levedura. A gente utiliza ela para fazer o pão, né? Então, as padarias usam ele para fazer a massa do pão crescer. E em casa também utilizamos, ok? Então, vocês vão despejar uma certa quantidade. Se for desses envelopes, vocês podem colocar meio envelope, bom? Aí vocês tampam com a bexiga de novo, do jeito que tínhamos feito. Mesmo jeito, ó. Mexe com bastante cuidado para formar uma misturinha que fica lá dentro, ó. Fica da cor daqueles leites fermentados, ok? E depois vocês vão colocar ele em banho-maria na água morna. Não é mais aquela água quente, ok? Vocês vão colocar uma água morninha. E agora é só esperar o resultado. Bom, turminha, como vocês podem ver, assim como aconteceu no primeiro experimento, olha o que está acontecendo com a garrafa, ela está enchendo, tá, de ar aqui dentro. Mas vocês vão perceber também que está se formando uma espécie de uma espuma na parte superior. Podem notar que aqui forma-se como se fosse uma espuma. Isso a gente não via no outro caso. Se vocês deixarem ela mais tempo e manter a água morninha, vocês vão ver que a bexiga vai ficar ainda mais cheia, ok? Então, mas agora eu quero que vocês pensem o seguinte: no primeiro experimento e no segundo experimento, a bexiga encheu mesmo sem a gente assoprar, mas os motivos são diferentes. Vamos pensar um pouquinho, por que será que no primeiro caso, a água quente e a água gelada tinham aquele efeito, né, de encher e esvaziar o balão? E por que será que aqui é a mesma coisa que está acontecendo? Vamos pensar um pouquinho? Eu já respondo para vocês. Bom, pessoal, vamos explicar o que aconteceu no primeiro experimento. Aquele em que a gente não colocou nada dentro da garrafa, só tinha ar. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quando a gente colocou a bexiga acoplada com a garrafa, você tinha as moléculas de ar. Professor, o que é molécula? São as menores partes do ar. As menores partes do ar, elas estavam, né, na garrafa e poucas delas acabavam indo para dentro da bexiga, para dentro do balão. Bom? E quando a gente colocou a água quente, a única coisa é que essas menores partes do ar começou a ficar uma mais longe do que a outra e começou a empurrar o balão, ok? E ele começou a inflar. A quantidade de ar que tinha antes e depois é a mesma, só que aqui esses pedacinhos, essas menores partes do ar estão mais separadas umas das outras, porque o calor faz isso. O calor acaba separando essas partículas ou essas pequenas partes. E no segundo experimento, por que encheu tanto? Olha, vejam só como está enchendo bastante. Veja que a quantidade daquela espuma aumentou. Isso porque aqui no fermento biológico você tem organismos muito pequenos, que a gente chama de micro-organismos, que usaram o açúcar e fabricaram uma coisa chamada gás carbônico. Esse gás carbônico a gente joga fora da nossa respiração e os fungos aqui também. Então, olha só, nesse caso a explicação é diferente. Nesse caso, você tinha os micro-organismos lá no fundo da garrafa e eles começaram a produzir uma grande quantidade de gás e esse gás começou
a empurrar a parede da bexiga lá por dentro e ocupar esse espaço todo aqui, ó. Então, a diferença do primeiro experimento para esse é que o primeiro você tinha o ar que só se expandia e aqui você tem os micro-organismos fabricando uma grande quantidade de gás carbônico, fazendo com que esse fenômeno seja possível de perceber. Bom, tudo bem, turminha? Se vocês deixarem mais tempo, vocês vão ver que ela vai encher até um determinado momento. Depois ela interrompe esse processo, tá bom? Certo? Espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente se vê com mais um vídeo do Clubinho e da Investigação Científica. Tchau!